Bom dia, vocês estão me ouvindo? Sim, tá. Tá? Perfeitamente. Beleza. Então tá bom. Deixa eu aumentar aqui o tamanho do slide. Meninos, na semana passada a gente estudou cilindro na nossa aula de geometria, hoje a gente vai continuar, tá? Então, só lembrando, o cilindro pode ser oblíquo, circular, ou circular reto ou circular oblíquo. O áudio está cortando um pouco. Vocês estão conseguindo me ouvir direito? Dá para ouvir bem? Então, vamos lá. Então, ó, o cilindro oblíquo, ele tem esse formato aqui. Ele tem uma altura, a geratriz dele, ó, que é essa lateral, ela não é perpendicular à base. Por isso o nome dele é oblíquo. Porque ele é inclinado, ele forma um ângulo diferente de 90 graus no seu raio da base, tá? Já o circular reto, ele tem essas características aqui, ó. A geratriz o eixo dele é perpendicular à base, ele forma um ângulo de 90 graus na base, no raio. E a altura dele é menos a geratriz é igual à altura, tá? A gente viu os formatos, ó. Ele é formado, obtido através de um retângulo, tá? Que gira em torno de um dos seus lados. Então, olhem só. A meridiana de um cilindro é a parte central dele, um meio. Então, se a gente cortasse um cilindro no meio, era isso aqui que a gente veria, ó. A gente vai ter uma altura. O raio na meridiana é 2 vezes o raio. Então, isso aqui é a nossa seção meridiana. Podem ver que os vértices A, B, C e D, os pontos, é um quadrado, tá vendo? Esse aqui é chamado de cilindro equilátero reto, em que a altura dele é igual a 2R, quer dizer, 2 vezes o raio. A planificação do cilindro é dada por isso aqui, ó, cilindro aberto. Ele é um retângulo aberto com as suas bases circulares. Como ele tem duas bases, né, uma superior e uma inferior, é assim que é o formato. Por que a gente calcula o raio em cilindro? Porque a partir do centro, a toda a circunferência tem um diâmetro. Metade desse diâmetro é o raio. O raio é calculado do ponto central do círculo até a sua extremidade. E no cilindro vai ser 2 vezes π vezes o raio, porque a gente tem duas bases circulares. O volume é o espaço ocupado por um sólido, né? Por um líquido, por um gás. Então, isso aqui, ó, relembrando, é importante a gente saber que 1 metro cúbico possui 1000 litros, 1 decímetro cúbico 1 litro, 1 centímetro cúbico 1 ml. Para a gente fazer as relações de medidas, tá?
Então, o cilindro ele possui duas faces iguais, de um formato circular. Para a gente calcular o volume dele, a gente vai fazer o produto da área da base pela altura. Então, a área da base vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, considerando π 3,14 aproximadamente. Então, essa é a fórmula que a gente utiliza para calcular a área da base. O volume vai ser pelo produto da base vezes a altura, só que a nossa base é π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, o volume vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, para a gente calcular o volume do cilindro, a gente tem que levar isso aqui em consideração, tá? Outra coisa, ó, o raio da base e a altura do cilindro tem que estar tudo na mesma unidade. A medida da área da base é multiplicada pela altura. E a unidade do volume correspondente à unidade do comprimento escolhida também tem que estar a mesma, tá? Tem que ser indicada. Então, aqui é um exercício, ó. Um tanque de formato cilíndrico. Esse exercício aqui eu até fiz uns 2, 3 com vocês. Mas vamos relembrar. Vocês lembram disso, pessoal, desses exercícios aqui? Alguém que está em sala hoje assistiu essa aula? O microfone de vocês está desativado, né? Um tanque no formato cilíndrico é utilizado no... A conexão caiu. Vamos ver se volta. Conseguem me ouvir? A conexão tá caindo, né? Um tanque no formato cilíndrico é utilizado no armazenamento de combustível de uma transportadora de produtos alimentícios. As medidas desse tanque são as seguintes: raio da base 4 metros, altura igual a 12 metros. Deseja-se encher esse tanque com óleo diesel para abastecer a frota de 150 caminhões, que possuem um tanque também no formato cilíndrico, medindo 1,5 metro de altura e raio da base 90 centímetros. Verifique se a quantidade de óleo diesel a ser armazenada no tanque da empresa é necessária para abastecer todos os caminhões de uma única vez durante um dia, considerando que o combustível dos caminhões esteja bem próximo de acabar. Primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a medida do cilindro do armazenamento da transportadora, depois dos caminhões. Então, o primeiro cálculo vai ser esse, ó. Volume do tanque da empresa, né? Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. A gente vai usar π 3,14. O raio, o exercício nos falou que é 4 metros, então 4 vezes ao quadrado, vezes a altura, que o exercício nos diz que é 12 metros. Vejam que está tudo na mesma medida, ó, então não precisa nem preocupar. Multiplicando passo a passo, 3,14 vezes 16, porque 4 vezes 4, 16, vezes 12, vai dar aí 602,88 metros cúbicos. Esse é o volume do tanque. Agora, o volume do tanque de cada caminhão, tá? Lembrando que, caiu de novo.
Então, voltando aqui. Do caminhão, a base está em centímetros. A gente tem que transformar isso para metros. Então, ó, passando para metros, vai ficar 0,9 metros. Então, o que a gente faz? Centímetros para metros, a gente divide por 100, tá? Agora tá tudo na mesma medida. Aplicar a fórmula. Aplicar a fórmula vai ficar assim. Peraí, só um segundo, saiu sem querer. Aí fica assim. 3, volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. 3,14, 0,9 ao quadrado vezes a altura, que é 1,5 metros. Então, vai ficar 3,14 vezes 0,81 vezes 1,5. Multiplicando tudo, vai ser 3,8.151 metros cúbicos, tá? Agora, esse é o volume, né, necessário. Esse aqui é o volume do tanque de cada caminhão. Agora, para a gente saber a quantidade necessária para abastecer a frota de caminhão, a gente vai multiplicar por 150 vezes o volume que a gente achou. Então, ó, são quantos caminhões? 150 caminhões, não é? 150 caminhões, cada caminhão tem um volume de 3,8.151 metros cúbicos. Multiplicando, aí a gente vai saber se a quantidade de combustível no tanque da fornecedora lá, da empresa, a quantidade de combustível no tanque da empresa é suficiente para abastecer todos os 150 caminhões. Então, ó, 150 vezes 3,8.151 vai ser 572,27 metros cúbicos. Então, esse aqui é o resultado final e a gente chega à conclusão que o tanque de armazenamento 602,88 metros é suficiente, tá? Para abastecer os 150 caminhões que está lá esperando. E ainda assim vai sobrar 30,61 metros cúbicos de óleo. Como que a gente faz essa relação? Basta a gente subtrair a quantidade de combustível do armazenamento pela quantidade total de combustível dos 150 caminhões. Então, tá aí, tá? Exemplo 2. Deseja-se construir um tanque no formato cilíndrico com volume de aproximadamente 250 metros cúbicos e altura igual a 9 metros. Determine a medida aproximada do raio da base. Aqui me deu volume e altura. Eu quero descobrir o raio. A mesma fórmula, só que aqui eu vou isolar quem? O raio. Então, o volume é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. O volume é 250 metros cúbicos, que é igual ao π, que é aproximadamente 3,14. O raio a gente não sabe. E a altura, 9 metros cúbicos. Então, ó, a gente vai resolver da seguinte maneira. 250 vai ser igual 3,14 vezes 9, 28,26 vezes o raio ao quadrado. Isolando o raio, a gente vai ter 250 dividido por 28,26. 28 está multiplicando, passo dividindo. O raio vai ser igual a 8,84. Então, como que a gente faz para tirar esse expoente desse raio? Joga a raiz quadrada em 8,84, tá?
Então, vai dar um valor aproximado, porque como o nosso radicando é decimal, né, o valor é exato. Então, fatorando essa raiz, nós vamos chegar no resultado de 2,9 metros aproximadamente, tá? Uma empresa irá fabricar latinhas de alumínio para uma indústria de refrigerantes. Caiu de novo. Voltou, a conexão tá caindo. Mas como eu sempre tô falando para vocês nas aulas, eu vou ficar postando a gravação da aula lá, tá? No grupo. Uma empresa irá fabricar latinhas de alumínio para uma indústria de refrigerantes. A lata precisa comportar a quantidade de 450 ml de refrigerante, considerando que o formato da lata é semelhante a um cilindro e que a altura de 10 centímetros será igual à medida do raio da base. Quanto que vai dar isso daí aproximadamente, né? Vamos lá. Então, a gente tem a quantidade do volume, que é 450 ml. A gente tem a altura, tá? Então, agora a gente vai jogar na fórmula. Mas um detalhe importante é que eles não estão na mesma medida. Um está em centímetro, o outro está em ml. Como 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, então 450 ml é igual a 450 centímetros, tá? Cúbicos. Então, o volume vai ser igual a π vezes o raio quadrado vezes a altura. 450 é igual a 3,14 vezes o raio quadrado vezes a altura, que é 10. 450 vai ser igual a 3,14 vezes 10, 31,4 vezes o raio ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente vai isolar o raio, dividir, ó, 450 por 31,4, raio ao quadrado é igual a 14,3. Então, jogando a raiz quadrada aqui no 14,3, nós vamos ter aproximadamente uma raiz de 3,8 centímetros, tá? Porque também não dá um valor exato. Se eu jogar numa calculadora científica, por exemplo, a raiz quadrada de 14,3, para quem tiver, você vai ter 3,8. Quem não tem, tem que fatorar a raiz, tá? Simplificar essa raiz. Uma lata de óleo de soja possui as seguintes dimensões: raio da base medindo 4,5 centímetros e a altura igual a 16 centímetros. Considerando que o conteúdo da lata seja de 900 ml, calcule a parte não ocupada da lata de óleo. Vamos determinar o volume total dessa lata. Então, ó, a gente vai ter volume igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura. O volume vai ser 3,14 vezes 4,5 ao quadrado vezes 16. 3,14 vezes 4,5 vezes 4,5, 20,25, que é igual a 16. Vezes 16, na verdade. Multiplicando os 3, nós vamos ter aí 1.017,36 centímetros cúbicos como resultado, tá? Portanto, o volume que vai preencher cada litro de óleo, né, cada lata, é de 900 ml. Então, para a gente saber a parte que não será ocupada, a gente vai pegar o volume que nós encontramos, 1.017,36, subtrair dos 900 ml que o exercício deu. Então, a parte não ocupada será de 117,36 ml. Tá aí, é o volume total, tá? Então, aqui, ó,
Continuando. Uma indústria irá produzir 2 tipos de copos no formato cilíndrico. O copo azul terá as seguintes medidas: 5 centímetros de raio da base, 12 centímetros de altura, e o copo verde, 3 centímetros de raio de base, 18 centímetros de altura. Qual dos copos possuirá o maior volume? Nós vamos ter que calcular o volume de cada copo. Copo azul e copo verde. Copo azul, o volume é igual a π vezes o raio quadrado vezes a altura. O volume é igual a 3,14 vezes 5 ao quadrado vezes 12. 3,14 vezes 25, que é 5 vezes 5, 25, vezes 12. O volume vai ser 942 centímetros cúbicos, tá? Copo verde. Vamos agora calcular o volume dele. Volume é igual a π vezes o raio quadrado vezes a altura. 3,14 vezes 3 ao quadrado vezes 14. 3 vezes 3 é 9. Então, ó, o volume fica igual. 3,14 vezes 9 vezes 18. Multiplicando tudo, nós teremos 508,68 centímetros cúbicos. Então, quem tem o maior volume? Copo azul, 942 centímetros cúbicos. Se a área da seção meridiana de um cilindro equilátero é 100 centímetros quadrado, qual o volume em cúbicos deste sólido? Então, ó, solução. Se o cilindro ele é equilátero, a gente sabe que a meridiana dele é um quadrado. Então, o lado desse quadrado é 10 centímetros. Esse é o mesmo valor da altura dele também. O diâmetro é o lado do quadrado na base e mede 10 centímetros. Então, se o diâmetro medir 10 centímetros, o raio, que é metade do diâmetro, é de 5 centímetros. Então, agora eu posso calcular, jogar na fórmula do volume. Volume é igual a π vezes o raio quadrado vezes a altura, 3,14 vezes 5, que é o raio, metade do diâmetro de 10 centímetros. Vezes 5 ao quadrado, vezes 10, tá? 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 10 vezes 3,14 é 785 centímetros cúbicos. Esse é o volume total. Um reservatório de combustíveis apresenta o formato de um cilindro circular reto de 15 metros de diâmetro e 6 metros de altura. Determina a capacidade desse reservatório utilizando π igual a 3,14. Então, ó, o raio tem um reservatório de combustível, formato cilindro reto, 15 metros de diâmetro, tá? Então, nós vamos fazer aqui o diâmetro dividido por 2, porque a gente tem um cilindro. Então, é 15 dividido por 2 é igual a 7,5 raio, tá? E a altura é 6 metros. Então, aqui, ó, usando a fórmula do volume, nós vamos ter volume igual a π vezes o raio quadrado vezes a altura. 3,14 vezes 7,5 ao quadrado vezes 6. 3,14 vezes 56,25 vezes 6 é igual a 1.059,75 metros cúbicos. Então, o exercício, ele quer a capacidade em litros. Então, a gente vai lembrar aqui o quê? Que 1 decímetro é 1 litro. E 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, o que a gente tem que fazer? Achar esse volume que a gente descobriu em metros cúbicos, multiplicar por 1.000. Aí a gente vai ter o total em litros, que é o exercício quer. Então, multiplicando 1.059,75 por 1.000, nós teremos um total de 1.059,750 litros no total, tá?
Meninos, eu vou passar um trabalhinho para vocês fazerem, que é esse daqui, ó. A importância dos cilindros e suas aplicações no dia a dia. O que vocês vão abordar nesse trabalho? Aplicações do cilindro através de... no caso de vocês podem fazer no caderno e mandar para minha foto, tá? Vou mandar lá no grupo. Vocês vão fazer exercícios, tá? E desenhos geométricos. E é individual, tá? Vai ser individual. Cada um fazendo o seu, porque não vai ter como vocês apresentarem. Então, ó, o que vocês vão fazer? Eu vou passar um link para vocês acessarem os vídeos, tá? Vocês acessarem os vídeos para poder pesquisar. Esse aqui é um programa de como montar cilindro em 3D. Não vai precisar fazer isso não, tá? Então, nesse caso aqui, essa parte aqui não vai ter, ó, individual, tá? Individual no caderno. Vou mandar lá no grupo as especificações do trabalho. Como a geometria a gente não faz prova, eu já vou ler nota para sua média do quarto bimestre, tá? Então, não deixem de fazer. Alguma pergunta? Se alguém estiver me ouvindo aí em sala, tiver alguma pergunta, vem aqui vá até o computador e manda para mim a sua pergunta, porque tá caindo mais do que já vou mandar aqui no grupo agora, ó. Só achar. Segundo B. Então, hoje a gente fica por aqui. Vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Estou postando aqui no grupo, tá? Que eu quero que vocês façam. Então, ó, isso aqui é o que vocês precisam fazer, tá? Individual no caderno. Aí vocês vão abordar o que vocês acharem que é importante. Ou montar uma situação problema, tá? Lembrando que até na situação problema vocês têm que ter... Vocês terão que ter, como que eu digo? Desenho, tá? Da imagem que será trabalhada.
Pronto, o trabalho já está postado lá no grupo, deem uma olhadinha, façam, tá? A nota de geometria será somatória. Nota de geometria será somatória, então eu vou passar esse trabalho, mais um para vocês fazerem. Mais um, e aí eu vou somar. Então, vocês vão ter que fazer esses dois para obter a nota, tá, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então é isso, gente. Hoje a gente fica por aqui, tá? Próxima aula a gente continua. Essa próxima aula é de física, quarta aula, tá bom? Tchau, até a próxima aula, gente. Até a quarta aula.